Eu sou a Jerusa Zeunes e tô fazendo esse vídeo assim para principalmente para conversar um pouco com os meus alunos, com os meus parceiros de trabalho, né? Pensar um pouco o lugar da escrita criativa, que é o, 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 é, o que eu tenho mais me dedicado ultimamente, o ensino da escrita criativa, se é que se pode chamar de ensino, mas a mediação da escrita criativa, e pensar um pouco isso nesse cenário que a gente está vivendo, né? Eu criei um curso que se chama Escrita Curativa. Eu estou falando com a maioria que já até fez, mas enfim, só para retomar um pouco, eu criei esse curso em 2014, quando a palavra cura, né, ainda mais assim vindo como um adjetivo, ela não era bem vista. Então, nesse momento em que eu criava a escrita curativa, era uma coisa que eu fazia muito pequeno, muito particular, porque as pessoas achavam que isso tinha a ver com autoajuda, e o que era essa ideia de curativa, era muito difícil de explicar, né, e tal. Então era uma coisa que não se pensava muito em falar sobre isso dentro de determinadas instituições. Uma delas, a acadêmica, né, que é o meu lugar de origem de pensamento, né, é, e especialmente a instituição literária. Então, falar disso era uma coisa meio que sair um pouco da norma, né, do padrão de pensamento. Porém, o que a gente vê, né, é que, graças a Deus, nos últimos anos, né, a palavra curativa, o pensamento da cura, o pensamento de um poder, né, de um sagrado, seja um sagrado feminino, um sagrado masculino, um pensamento dos afetos, sofreu não vou usar esse vocabulário, mas ocorreu um boom com relação a isso. Então, muitas pessoas tentando buscar autoconhecimento, mudar suas práticas, tornar as suas práticas de algum modo curativas. Então, desde lá, nos últimos anos, eu tenho tido uma demanda muito grande por esse curso da escrita curativa, né? Um olhar para ele mais cuidadoso e um corpo mais aberto para isso. E é claro que isso vem muito, né, tem vindo ao encontro desse momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento da doença, né? Então, nós como seres criativos, dotados de criatividade, de inteligência, de sensibilidade, já estamos começando um processo de cura muito antes, né? Para poder hoje entrar nesse cenário que a gente está vivendo muito mais preparado. Né? E é um cenário que ele não acontece à toa. Esse cenário também é produto das nossas criações, né? Das nossas ficções. Por isso que muita gente fala, parece que eu estou vivendo dentro de uma ficção científica, porque nós fomos criando isso. Isso não está separado da gente, né? O vírus não está separado da nossa sociedade escrita, vamos dizer assim, tá? Porque nós temos um corpo físico que atua na sociedade, mas nós temos um corpo que é um corpo que expande esse corpo físico, que é o corpo da escrita, o corpo da voz, o corpo das nossas manifestações, vamos dizer assim, duráveis, né? Eu digo duráveis no sentido de que vão permanecer a despeito da gente, do nosso corpo quando ele se findar. Nesse cenário, a gente já está vivendo também Então, quando eu estou trazendo a ideia da cura, a gente já está vivendo uma semântica, uma construção semântica epidemiológica há muito tempo, né? Então, a gente já está construindo, de algum modo, discursos que viralizam e contaminam uns aos outros. Então, a ideia de contaminação, por exemplo, voltando no tempo, né, agora a gente consegue fazer um retrospecto e perceber melhor as coisas. Voltando no tempo, eu acho que foi em 2016 ou 2017, eu dei um curso na PUC, era um curso em EAD, a primeira vez que eu trabalhei em EAD, que chamava Contaminações. Né? A gente já pensava as contaminações dentro dos gêneros literários, dentro da linguagem.
Hoje, eu e o meu parceiro também de trabalho, o Eduardo Guimarães, a gente tem trabalhado com uma oficina que se chama Contaminações. Então, quer dizer, a gente já está dentro dessa... A gente já percebeu, né, como os discursos se contaminam, como eles nos contaminam e como eles também podem ser poderosos fármacos contra esses discursos virais. Tô falando tudo isso porque esses dias eu fiquei lendo muito, como todo mundo, a gente está lendo muito, né? E eu fiquei pensando muito, né, sobre esses discursos, essas informações, muitas vezes fake news, falsas informações, que viralizam. Elas viralizam e elas nos infectam, né? Eu me lembro que logo que começou a se falar do coronavírus, estavam falando também sobre uma informação errada do coronavírus, que era mandada por WhatsApp e que era uma informação errada, mas que estavam tentando ver o percurso, de onde ela surgiu e como ela se espalhou tão rapidamente no mundo. E eu achei curioso porque, ao mesmo tempo em que o vírus estava se espalhando, né, essa fake news viralizou e também já tinha infectado milhões de pessoas, né? Então, vejam, né, quando eu falo da semântica epidemiológica, né, como a gente é atravessado desses discursos e dessas informações que nos contaminam e nos enfraquecem e nos fragilizam e podem nos matar. Parece apocalíptico falar isso, mas não é apocalíptico, né? Os discursos, o discurso e a coisa em si é a mesma coisa, né? Um exercício rápido do pensamento vai colocar que nós somos seres de linguagem e nós somos seres corporais. Essas coisas, elas estão juntas, né? É o que eu tenho tentado falar muito nos cursos de escrita curativa. E hoje eu fico muito feliz por ter passado por mim em turmas, muitas pessoas, centenas de pessoas fazendo o meu curso, e o nosso curso, né? Porque ele é feito junto. E a gente hoje pode estar um pouco mais fortalecido. Como assim fortalecido? Conscientes da nossa linguagem, conscientes da nossa autoria e da nossa autoridade. Isso compõe, e por que isso é importante? Porque isso cria uma integralidade entre o meu corpo e a minha voz, porque voz também é corpo, é extensão do nosso corpo. Se eu conheço essa voz, se eu fortaleço essa voz, se eu consigo me constituir como uma autora, com autoridade de pensamento, corpo, voz, palavra, eu consigo ficar muito mais forte em relação aos discursos doentes sobre os quais eu tô o tempo inteiro, aos quais eu tô o tempo inteiro exposta. Eu estava lendo, tudo isso tem a ver com uma outra pesquisa que eu estava lendo, que diz que 42% das pessoas que sobrevivem a uma epidemia, e eu não estou dizendo pandemia, estou dizendo uma epidemia, 42% vão sofrer transtornos psicológicos, né? Transtornos mentais, desde depressão, mas também passando por fobia, crises de ansiedade, medo, transtornos de personalidade, uma série de questões e aí questões piores, porque podem chegar a pensamentos suicidas, né? E aí o que eu penso, né? Eu penso que essas pessoas, elas vão precisar muito da gente, né? Muito da gente. Quem somos nós, né? Nós somos seres criadores, né? Somos seres que criamos, que praticamos a autopoiesis. Então eu vejo hoje por quê? Porque essas pessoas, elas estão muito expostas a discursos e os discursos delas não estão fortes, o discurso, a voz, a palavra, o corpo, forte o suficiente
para combater esses discursos invasivos, intrusivos, contaminadores, virulentos que as atravessam, né, e as tornam doentes, né? Eu não tô me tirando dessas pessoas, eu também sou uma pessoa que vai ficar exposta e que pode estar doente, mas eu sei que 42% das pessoas estarão doentes. Eu não queria ser uma pessoa que desse trabalho para outras pessoas, eu queria ser a pessoa. Eu quero ser, né, no próximo semestre, uma pessoa que possa ouvir esses discursos e trabalhar intensamente e exaustivamente na transformação desses corpos, né? Corpos entendendo o corpo-linguagem, transformar, né? Ajudá-las a remoldar. Eu vejo isso hoje e acho lindo e maravilhoso. Eu tô vendo isso acontecer nas redes sociais, né? Todas as redes sociais, todos os acho que é rede social que chama, né? Instagram, Facebook e tudo mais. Uma campanha muito forte com relação à poesia, a trazer a ficção para todos, né? Então, pessoas que são poetas, pessoas que não são poetas, mas pessoas descobrindo, é maravilhoso isso, né? Descobrir que existe aí uma farmácia, né? Vi também sobre uma iniciativa portuguesa, se não me engano, de uma farmácia poética, farmácia de poesia. É como se, mesmo sem toda essa reflexão que eu tô fazendo, né? Todas essas associações, é como se elas soubessem que elas estão doentes, doentes de discurso, né? Doentes de fala, doentes de ruído, doentes dessas informações que estão super contaminando, né? Essas pessoas. E aí elas descobrem que existe, né? Existe um possante remédio, ele já está pronto, né? Um remédio que pode ajudá-las com a cura desses discursos intrusivos. E aí, que remédio é esse, né? É a poesia. E ela está disposta gratuitamente para todo mundo na internet. Então você vai encontrar grandes poesias, você vai encontrar grandes poetas, você vai encontrar palavras que podem atuar como um antídoto contra esse veneno que a gente está vivenciando, que tem 1000 nomes, Codiv, coronavírus e todas as outras semânticas que envolvem medo, pavor, ansiedade, depressão, suicídio, tudo, né? Tudo que está nesse entorno, né? E aí eu fico pensando, né, que esses são remédios poderosos. Porém, a gente precisa aprender a criar os nossos próprios anticorpos também. Então, é muito bacana a gente fazer isso, né? É muito bacana a gente trazer poesia para quem não tem poesia, mas é muito bacana a gente também, muito bacana, essa palavra não dá conta, muito apropriado e muito importante que a gente continue como uma missão. Hoje eu vejo a escrita criativa, os processos criativos que envolvem a voz, o corpo, a mente, eu vejo como grandes possibilidades de reconstrução, de autopoieses, reconstrução de si a partir dos mergulhos nos processos criativos. Então, dizendo que é incrível a gente estar trocando poesias na internet e que vendo isso como um verdadeiro remédio, como um antídoto contra esse veneno que a gente está exposto, mas eu vejo também a importância da escrita criativa e quando eu digo escrita criativa, para quem não está habituado a isso, mediar processos em que você escreva os seus próprios textos, onde você coloque a sua própria voz, onde você produza no seu próprio corpo os anticorpos contra esses discursos invasivos. Eu acho que é o momento mais importante de isso acontecer. Então, eu falo aos meus alunos, falo aos meus amigos, mas eu estou falando também com os meus parceiros de trabalho, né? Com os meus amigos, mediadores, oficineiros, trabalhadores que têm
trabalhado com a escrita criativa, tem ajudado muitas pessoas a encontrarem a sua própria voz, o seu próprio tom, a sua autoria em meio a todos esses discursos que querem nos engolir. Então é um pouco isso que eu queria falar. E dizer que essa fala toda esse vídeo que eu estou produzindo aqui, né, ele vem de um processo de emudecimento muito grande, né? Desde que eu soube, sabendo, mas desde que eu tive mais contato com esse vírus, quando eu tive que me afastar da minha família e das pessoas que eu amo e viver esses processos de isolamento altamente doentios, né, de ficar longe das pessoas, eu senti um calamento, um emudecimento, é como uma entrega mesmo. Eu senti que eu adoeci. E aí é muito maluco, porque eu fiquei ouvindo poesia, eu fiquei ouvindo muita poesia e participando, mas ainda assim eu aplacava por algum momento, né, uma coisa meio paliativa, mas eu não conseguia produzir nada, né, eu não conseguia produzir nenhum. Eu não digo produzir um poema, produzir um pensamento poético. Até um dia em que eu estava tomando um sol na janela e me veio um pensamento poético. Né? Depois de 2 semanas, eu pensei uma coisa muito simples, mas era algo do tipo: o pó sobre a superfície das coisas. Eu sou pó. Quando eu pensei isso, eu senti o meu corpo, algo havia se transformado. Porque, gente, eu não sou cientista, eu sou uma pesquisadora da linguagem e o meu corpo é o lugar onde eu tenho feito todas as minhas experiências. Né? Tudo o que eu falo nasce da minha experiência, da minha vivência e dos processos que de uma auto-inoculação das minhas próprias doenças, né? E quando eu pensei isso, eu percebi que um sorriso se estampou em uma certa esperança. Eu falei, nossa, gente, realmente é muito potente produzir os seus próprios pensamentos, deixar a sua voz acontecer. E esse vídeo é um vídeo para lembrar isso aos meus amigos, lembrar aos meus alunos, que também estão chegando nos cursos. Eu continuo dando os cursos. Eles chegam dizendo, olha, eu não consegui escrever nada essa semana, eu não consegui fazer a tarefa, eu não consegui criar a partir do estímulo criativo. É natural, né? É muito natural isso estar acontecendo, mas a gente tem que continuar tentando, porque é só esse o remédio que a gente tem agora para esse vírus que é muito mais possante, né? Porque se o vírus vai contaminar 50, 60, 70% da população, o corona, né? Se ele vai contaminar 50, 60, 70, 80% da população, eu garanto para vocês que o vírus linguístico, né, o vírus discursivo, as notícias já contaminou 100%. Né? 100% vai estar contaminado. Não vai ter aquele que não vai ter sido contaminado. Né? Toda a população. Né? Não importa o grau de instrução que tenha. Estamos todos contaminados. Então, eu queria dizer para vocês o que eu sempre digo em todas as aulas, em todos os cursos, que eu acredito. Né? Eu acredito. Acredito. Né? Essa é a palavra. Né? E aí, tamo junto. Um beijo.